começando mais um Pod Trem, o mais mineiro dos podcasts, no mais mineiro dos canais do YouTube. Eu sou o Marcos Júnior, o seu anfitrião, e vou conduzir vocês por esta viagem louca. No episódio de hoje, no vagão do Pod Trem de hoje, nós vamos prosear com ele, meu querido amigo Natan Oliveira. A prosa hoje vai ser com o Natan. Gente, do jeitinho que o Pod Trem gosta, uma prosa plural sobre educação, sobre cultura, sobre meio ambiente, sobre política, porque, entre outras coisas, Natan é educador, professor universitário, ativista cultural. Natan é vereador da querida cidade de Nova Serrana. Inclusive, um abraço, Nova Serrana. Um abraço para todos vocês aí. Natan, bem-vindo, meu querido. Prazer enorme estar aqui, meu querido, colega de universidade, amigo de longa data, estar aqui em Betim, estar aqui no Pod Trem, para a gente bater um papo sobre tantas coisas bacanas que a gente tem desenvolvido em Nova Serrana, na área da cultura, educação, meio ambiente, das comunidades, mas também sobre o meu trabalho educacional, cultural. Então a gente está aí com várias coisas para conversar. A pauta hoje vai ser plural, vão ser várias pautas. Natan, uma alegria te ver, meu amigo. Eu e o Natan coabitamos o mesmo espaço, mesma época, mesma questão temporal na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu, na época, fazendo pedagogia, ele fazendo letras, né, Natan? Isso aí. E, inclusive, lá nas moitas, né? Nas moitas, nas moradias universitárias de Mariana, na UFOP. Inclusive, Natan, nós vamos começar aqui porque é o seguinte, a primeira pergunta que a gente faz no Pod Trem, alguns convidados falam que é a mais difícil de responder. Ao olhar do Natan Oliveira, quem é o Natan Oliveira? Conta pra gente, conta pra esse povo bonito do Pod Trem que está nos assistindo. Olha, eu tenho tentado descobrir uma resposta definitiva, mas eu acho que nunca é possível, né? Que a gente está sempre se transformando, a gente está sempre buscando novos caminhos, novas coisas, né? Novos projetos. Então, o Natan é um jovem hoje que está na política para mudar a vida das pessoas, mudar a realidade da sociedade, tem vontade de fazer mais ainda na política, né? Que é mudar a realidade do Estado, do país. Então, sempre fui muito engajado na política desde o movimento estudantil na UFOP. E venho de uma origem muito humilde. Eu sou de Malacacheta, do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. A minha família veio de lá e eu costumo dizer só com a roupa do corpo e algumas roupas na mala. A gente veio com muito poucos recursos mesmo, migrando em busca de uma vida melhor. A gente passou por Belo Horizonte, a gente passou por Divinópolis, até chegar em Nova Serrana. Nova Serrana, que hoje é uma cidade que, não só hoje, né, mas historicamente é uma cidade que recebe gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, porque é uma cidade industrial do calçado. Tanto calçado original, que as marcas que a gente tem lá em Nova Serrana, como a Lindy e outras marcas, como a Nesc, marcas muito fortes no Brasil e no mundo, mas também o calçado falsificado, né? Nova Serrana faz Nike, Adidas, faz tudo que você imaginar falsificado. Então, Betim deve ter muita gente que calça tênis de Nova Serrana. Então, a gente foi para lá em busca de uma vida melhor e lá eu cresci, estudei, depois fui para a Faculdade Federal de Ouro Preto. Você lembra com quantos anos mais ou menos você estava quando você foi para Nova Serrana? Há uns 2 anos de idade, assim, a gente saiu migrando, né? Em Nova Serrana a gente chegou, eu tinha uns 4 anos. Ou seja, praticamente a maior parte da sua vida, você morou em Nova Serrana. Isso, aí até os 19 anos, quando eu fui estudar letras na Federal de Ouro Preto. E aí vivi lá 5 anos em Mariana, até 2017, quando eu comecei a lecionar, né, na rede pública, estadual, municipal de ensino em Nova Serrana, e daí veio todas as outras coisas depois, né, a política. Morei em Belo Horizonte também por 3 anos. Foi uma experiência muito bacana com o Jong, a gente abriu um negócio juntos e, enfim, muita coisa. É uma parte um breve resumo da história do Natan Oliveira, né? Sim, tem muita coisa ainda para falar. Vamos destrinchar isso tudo aqui. Natan, estava fazendo umas contas aqui, meu amigo. Você falando aí, enquanto isso eu estava fazendo umas contas de cabeça aqui. Eu saí de Mariana provavelmente em 2014, se eu não estou enganado. Ou seja, tinha 11 anos que eu não te via, que a gente não se encontrava. Sim. Mais uma vez, um prazer te receber, rever. Prazer é meu. Amigo, viu? Muito bom estar com você. Bacana. Natan, você está vereador hoje, primeiro mandato? Primeiro mandato. Em Nova Serrana, obviamente. Em Nova Serrana.
Como que é Nova Serrana? Você falou um pouquinho, né, dessa questão dos calçados. Fala um pouquinho mais para quem não conhece, porque nós temos um público hoje majoritariamente mineiro, todas as regiões de Minas Gerais, mas nós temos públicos do Rio, de São Paulo, de outros estados, né? Os indicadores do YouTube nos mostram isso. Nós temos público no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal. Conta um pouquinho para quem não conhece, como que é Nova Serrana, assim, um breve resumo para a gente. Nova Serrana é uma cidade, como eu disse, industrial, que recebe gente do Brasil e do mundo inteiro. Então, é uma cidade com uma diversidade cultural, regional muito grande. Então, a gente recebe muita gente do Nordeste e muita gente também do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, né, como eu, que sou de Malacaxeta. Que é o caso da sua família. Isso. É uma cidade que hoje é a cidade que mais cresce em Minas Gerais e a terceira que mais cresce no Brasil. Espera aí que esse número é importante, esse dado é importante. Nova Serrana é a cidade que mais cresce em Minas Gerais e a terceira que mais cresce no Brasil? No Brasil, justamente. É porque isso é um número importantíssimo. Vamos lá. Nova Serrana, para você ter uma noção, 30 mil pessoas vão e voltam todos os dias, trabalhando Pará de Minas, Bom Despacho, Divinópolis, Betim. Nosso secretário de saúde é o Nilvan Baeta, que trabalhou aqui como secretário também aqui em Betim. Mandar um abraço para o Nilvan. Nossa secretária de comunicação também aqui de Betim. Ué, que coisa boa. Um abraço aí pro Gilvan. Nilvan. Um abraço, Nilvan Baeta. E a nossa secretária de comunicação, a Rafa. A Rafa também aqui de Betim, trabalhou aqui também na comunicação aqui em Betim, na prefeitura. E agora estão conosco lá em Nova Serrana, vão e voltam todo dia. Que bacana. Um abraço, Rafa, para você também e para toda a população de Nova Serrana. Quem sabe em breve pode trem dar uma passada aí no nosso Expresso Pode Trem. Uma hora a gente desembarca o nosso trem aí, viu? Já fica o convite aí para você trazê-los aqui. A Rafa, comunicação, trabalhou aqui na prefeitura, e o Nilvan Baeta também na saúde. Sintam-se convidados, já estão convidadíssimos. Vamos pôr isso na agenda aí, viu? Vamos pegar o contato de vocês com o Natan depois. Natan, mas vamos seguir. Então, Nova Serrana, esse polo calçadista, você deu números importantíssimos. A terceira cidade que mais cresce, a cidade que mais cresce em Minas, e olha que Minas Gerais é o estado da federação com o maior número de municípios, são 853 municípios em Minas Gerais. Sim. E a terceira que mais cresce no Brasil, isso é um número forte, pesado, cara. Sim, sim. Nova Serrana tem esse potencial muito grande, próspero, né? É uma cidade também que traz muitos desafios para a política, para nós que estamos na Câmara, para o Executivo, porque a demanda é muito grande. Nós temos uma rede municipal de educação com 18 mil alunos, né? 24 escolas municipais, se eu não me engano, quase 18 CMEs, né? Então, assim, é um público muito grande. A saúde também, grandes desafios, porque é uma população que cresce muito e de forma, muitas vezes, que o poder público não consegue acompanhar, de forma desordenada. Então, o desafio de Nova Serrana é conseguir conciliar esse crescimento com políticas públicas, né, na assistência social, na educação, na saúde, na cultura, enfim, nas diversas áreas, né, que o Executivo e a política pública é construída. E a gente hoje tem 10 mil vagas de empregos que não são preenchidas, precisando de pessoas para trabalhar, porque Nova Serrana tem um déficit habitacional muito grande. Hoje, o maior desafio de Nova Serrana é a questão da habitação, moradias populares para essa classe trabalhadora. E muita gente vai trabalhar lá, mas o custo de vida fica muito alto, o aluguel é muito caro. Então, hoje, demanda, né? Isso. Então, a política hoje precisa resolver esse problema em Nova Serrana do ponto de vista macro, vamos dizer assim. Muito bom, interessante você levantar esse ponto, que a gente fala em crescimento, igual você trouxe esses dados, esses números, a gente acha que o lugar está nadando de braçada, que é mil maravilhas, mas pelo contrário, vem embutido nesse número de crescimento uma série de problemas da gestão pública para serem resolvidos, como você mesmo citou, o déficit habitacional, vaga em creche, em escola, em leitos de saúde, né? Porque só esse público flutuante que você falou, de outras cidades que vão por dia lá, isso faz a economia geral, obviamente, mas traz uma demanda para a gestão pública muito grande. É um desafio, né? Justamente. Hoje, o desafio nosso lá também é resolver a questão de uma reforma tributária, porque a arrecadação do município é muito aquém daquilo que precisa ser,
e como que o poder público vai conseguir atender essa demanda. A gente vive na era da rede social, cobranças o tempo todo, mas a gente não tem dinheiro para poder conseguir fazer o que a cidade precisa e merece. Então, assim, a gente precisa debater arrecadação, a gente precisa debater a nível nacional essa questão da habitação, e são muitos desafios, né? E estar hoje como vereador na Câmara é muito bacana para fazer parte dessa história, né? Para você ter noção, Nova Serrana, no Plano Municipal de Educação, né, para falar um pouco da minha área da educação, de 2000, nosso plano venceu agora em 2025, né? Foi feito em 2015. Então, qual que era a meta? Era essa universalização do acesso à educação do primeiro ano ao 9º ano, né? E a universalização do pré-4 e pré-5, né? Que são crianças pequenas de 4 anos, crianças pequenas de 5 anos, que é obrigatório. Sim. Né? O ensino obrigatório, que é o ensino fundamental, 1 e 2. Então, nós conseguimos alcançar isso e ampliamos muito as vagas para os CMEIs, que são as crianças pequenas de 6 meses a 3 anos. Para que as mães possam trabalhar. Isso, as chamadas creches, né? Mas são chamadas de CMEIs. Que são municipais. São municipais. Então, a gente ampliou essas vagas, porém sem estrutura. Então, a gente hoje tem uma demanda represada de quase 1.000 crianças na fila de espera. Nós temos lá mais de 1.000 creches clandestinas, para você ter noção. É mesmo? Então, assim, é uma loucura. Absurdo. É uma loucura. No sentido de que loucura é isso? E assim, eu falo muito, olha, agora a gente, nesse nosso novo Plano Municipal de Educação, que é para os próximos 10 anos, a gente precisa fazer uma conciliação entre continuar, claro, ampliando a oferta, mas de uma forma mais controlada, porque a gente precisa resolver agora o problema de infraestrutura, porque colocou crianças em estruturas muito precárias para conseguir atender a demanda, mas sem acompanhar aquela estrutura necessária. Então, assim, os próximos 10 anos eu acredito muito que Nova Serrana precisa focar nessa questão da infraestrutura adequada para as nossas crianças e para os nossos adolescentes estudarem, e a questão da educação especial, que é uma questão, né, das crianças atípicas, neurodivergentes, autistas. Né, essa questão é uma questão que está muito latente no Brasil. Né? Nova Serrana tem uma situação muito complicada de mais de 1.000 crianças laudadas, né, com laudos, que precisam de terapias ocupacionais, precisam de psicólogos, precisam de uma série de profissionais, psiquiatras, também de neurologia. Então, assim, os próximos 10 anos tem que ser da educação especial, da infraestrutura e da valorização dos profissionais da educação, né? Falando assim, porque é um ecossistema, né, que envolve essas pautas, né? Por exemplo, a pauta educação, ela ela é desmembrada em várias subpautas, vamos chamar assim. E educação é a base de tudo, né? Você não constrói uma cidade, um estado e um país sem educação. A gente fala isso há muito tempo. Né? Darcy Ribeiro fala disso há muito tempo, Paulo Freire, os nossos grandes educadores falam muito disso, e a gente parece que avança muito pouco. Né? O PIB deveria ser muito maior, né, a destinação para a educação, apesar de que avançou muito, né, desde 2002, desde o início dos governos progressistas, né, nessa segunda metade, depois da ditadura militar. Né? Os 25% destinados para a educação, teoricamente. Né? Isso, o Fundeb, né, que é uma lei muito importante. A gente tem também aí uma nova lei de valorização do magistério. Então, assim, a gente avançou, mas a gente ainda precisa avançar muito mais, né? Porque eu falo isso, né? A educação transforma a vida das pessoas, transformou minha vida. Eu venho de uma realidade, né? Meus pais não puderam estudar, meus pais tiveram que abrir mão dessa possibilidade para trabalhar. Né? E mesmo não tendo escolaridade, eles trabalharam para que a gente pudesse estudar. Eu, meus irmãos, meu irmão é engenheiro civil, é ex-secretário de obras de Nova Serrana, fui lá secretário de obras por 8 anos, hoje é secretário de obras lá em Bom Despacho, está com o pessoal lá da prefeitura de Bom Despacho,
Minha irmã é arquiteta aqui em Belo Horizonte. São 3 irmãos? Somos 3. E eu sou professor, né, professor universitário, fiz minha faculdade de letras na UFOP, fiz meu mestrado em educação, né, sou auxiliar de biblioteca também no município, né, passei no concurso para professor de língua portuguesa. Então, assim, nós devemos tudo aos nossos pais que não puderam estudar e a gente pôde. Então, assim, eu vejo que a educação ela tem esse potencial, sabe? Então, sempre que eu dou aula, sempre que eu estou na escola, seja na educação básica, seja na educação superior, eu quero fazer pensar nesse lugar transformador da educação, sabe? Que a gente é o vir a ser, né? O devir, que a gente não pode aceitar a realidade como ela é. Essa realidade de desigualdades, essa realidade do racismo, essa realidade de alguns que têm muito dinheiro e a maioria que tem uma vida sofrida, que trabalha e nunca tem essa valorização tão necessária. Então, assim, e esse foi um dos motivos de eu entrar para a política, né? A luta por justiça social. Lá em Nova Serrana eu falo para o prefeito, e toda vez que eu estou em público, a gente está junto, eu lembro disso. Que a única coisa que eu falei assim, principal, tinha minha pauta da educação, tinha minha pauta da cultura, tinha do meio ambiente, mas o que eu falei com ele pós-eleição, que eu falei assim, faça um governo pautado na justiça social, uma gestão voltada para os que mais precisam. E aí ele disse, não só vou fazer, como vou fazer junto com você, vamos fazer juntos. Então, assim, hoje o meu mandato tem muito esse foco na questão social. Nós estamos nas comunidades, nós estamos apoiando projetos sociais, nós estamos reunindo o empresariado da cidade para poder arrecadar coisas para essas comunidades carentes. Então, assim, ir lá junto, convencendo o poder público que tem que estar mais presente com cultura, com assistência social. A gente tem um projeto, por exemplo, Família na Escola. Então, assim, é muita coisa que a gente tem feito. Então me dá muito orgulho assim estar no primeiro mandato, e poder fazer tanto pela cidade que me acolheu, que é a cidade de Nova Serrana. E a gente tem mostrado, mesmo nesse momento da cidade que foi abduzida, foi levada para o extremismo, né? Que é essa extrema direita violenta, essa extrema direita odiosa, que persegue, que cria fake news. Mesmo com essas pessoas lá, a gente está conseguindo mostrar o nosso trabalho para muita gente da cidade, mesmo com perseguições, com mentiras, com invenções. A gente tem feito um mandato pautado naquilo que é certo, no Estado Democrático de Direito, na Constituição Federal. Então, assim, é uma alegria grande estar na política hoje e poder resistir a essa onda extremista, essa onda de pessoas que, infelizmente, têm feito a gente ter muito mais dificuldade de avançar no nosso país. Veja as pautas nacionais aí, por exemplo. Muito bom. Essa sua fala me remeteu a várias perguntas que eu vou estar te fazendo agora. Uma delas é a seguinte: você falou sobre a questão da extrema-direita. Esse cenário que se criou no país nos últimos anos, ele refletiu em Nova Serrana? Nova Serrana padece do mal do extremismo Com também? certeza. Nova Serrana foi vítima, né, dessa pequena parcela, na verdade. Ela consegue... A gente precisa pensar o seguinte, Marcos. O extremismo ele se revela na sua faceta mais perversa nas redes sociais, né, no WhatsApp, nesse mundo que é muito individualista. Você não se conecta com o outro. Na vida real, essas pessoas elas não têm coragem de falar e fazer aquilo que elas falam na internet. Então tem essa dimensão, tem uma macroestrutura que leva essas pessoas, ainda que elas no dia a dia não tenham esse extremismo, mas levam elas a estar nesse grupo político, nesse espectro político, porque caem nessa ilusão da Deus, pátria e família, né, no uso de Deus de forma totalmente equivocada, né? Deus é de todas as pessoas, todas as religiões têm suas crenças, né? Mas eles aparelham essa ideia de Deus, de como se a igreja evangélica, por exemplo, que hoje tem esse viés mais extremista, de uma parcela, não de toda a religião. Eu respeito muito a religião evangélica, mas tem uma parcela que fomenta esse extremismo como se a igreja fosse do Bolsonaro. Então eles trocaram
o culto a Deus, o culto a Jesus Cristo, pelo culto a uma pessoa, o mito. Né? Então, isso foi um mal muito grande que afetou as igrejas no Brasil inteiro, e em Nova Serrana isso aconteceu. A ideia da família, como se pautas familiares, a valorização da família fosse uma pauta de direito, que é mentira. Né? Temos famílias de esquerda, de direita, temos famílias sem política, temos famílias diversas. Né? E essa ideia da pátria, mas está caindo cada vez mais por terra, porque não são patriotas, são integuistas. A gente vê como essas pessoas têm defendido o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos para reivindicar uma proteção, uma intervenção americana na justiça brasileira, que é impensável, né? Crime de lesa pátria, para salvar o próprio pai. Então, uma política construída no âmbito pessoal, familiar, essa família de bandidos, né, essa família de extremistas, de criminosos, é uma organização criminosa que entrou na política e que está na política há muito tempo e que corrompeu a sociedade brasileira de uma forma totalmente bizarra, né, surreal, é uma coisa doentia. Então, essas pessoas colocam o interesse americano acima do interesse do país. Então, é uma coisa que eles não são patriotas. Né? Bolsonaro, família teve 3 esposas, enfim, é um cara totalmente fora de qualquer, se você for pensar, valor tradicional, conservador. Então, assim, eles estão longe de qualquer ideia conservadora também, que isso não tem nada a ver com conservadorismo. Então, assim, Nova Serrana foi corrompida por isso a tal ponto que em 2022 esse pessoal invadiu a Câmara, falou que ia pegar vereador pelo pescoço, que era contra o Bolsonaro. Teve esse tipo de queriam na prática, isso, né? Queriam pegar, usar a tribuna na força para falar que Nova Serrana não aceitava PT, que não sei o que, não sei o que. Então, assim, Nova Serrana teve uma votação muito expressiva para o Bolsonaro, 30 e poucos mil votos. E o Lula teve 13 mil votos. Eu acredito que foi 75 a 25, uma coisa assim. 3-1. 3-1, mas fruto dessa alienação, dessa coisa, porque nunca fez nada por Nova Serrana. Nesses anos todos, em Nova Serrana não teve nenhuma política que você possa dizer que ele fez, né, pensado em Nova Serrana. E nesse pouco tempo que o governo federal está aí, né, não sou, né, eu sou do PDT, meu partido Eu ia te perguntar isso agora, seu partido é o PDT? O meu partido é o PDT, eu venho dessa tradição do Brizola, né? Brizola, uma das maiores figuras da política. Isso, Darcy Ribeiro, né? Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, né? Que são aqueles que fundaram e fizeram seu partido que é hoje o Partido Trabalhista. Mais bonita do país, na minha opinião. E é um partido muito tradicional, que tem essa organização política muito forte. Mandar um abraço aqui para a nossa Cirlei Soalheiro, que é a nossa vice-presidente nacional do PDT. Mandar um abraço para o nosso presidente de Minas Gerais do PDT, que é o Mário Eringer. Então, são pessoas de uma ética muito grande. Então, assim, eu não sou petista, apesar de ser chamado assim lá em Nova Serrana. Porque o negócio descambou tanto no Brasil hoje que se você tem uma visão mais à esquerda, eu vou tratar assim, você automaticamente já é petista ou você é o pior, que eles chamam, né? Que é o comunista. Isso. Inclusive, a maior parte, eu não conheci ninguém até hoje que chamou o outro de comunista, que sabe o real significado de comunista. Tudo bem. Então, assim, eu vejo que a gente precisa superar essa era polarizada do bolsonarismo, do petismo, no sentido do bolsonarismo, que é uma coisa que é perversa, né? O bolsonarismo é um câncer da sociedade. O PT, não, um partido importante para a história do Brasil, que tem toda uma construção democrática, plural, tem erros e acertos, tem corrupção, tem coisas boas. Então, assim, é um partido que respeita a democracia, ao contrário dessas agremiações, né? Na verdade, eles não têm um partido, né? Criou-se um culto à personalidade do Bolsonaro, assim como tem um culto à personalidade do Lula, que é um pouco uma coisa que eu não cultuo muito na política. Eu acho que a gente tem que construir política pública do povo para o povo e a política ser mais direta do que representativa. A gente construir política junto com as pessoas, né? Então, assim, eu vejo que
como alguém que é do PDT, que a gente precisa construir um novo tempo, vamos dizer assim, para a política nacional, fora desse extremismo. É o que eu gostaria, da renovação da política. O Lula tem a sua contribuição, é um grande estadista, foi um operário, alguém que saiu do nada, que veio migrando, que sofreu, né, que foi sindicalista, que fez parte da luta de diversos direitos sociais, tem a sua importância histórica, hoje está em Contagem, né? Aqui do nosso lado está sendo inaugurado a Avenida Newton Cardoso. Newton Cardoso, que foi governador, que foi deputado, que foi prefeito de Contagem por 3 ocasiões. Então, assim, o Lula, se eu não me engano. Isso, PMDB. Então, o Lula ele tem essa importância. E Nova Serrana recebeu muito apoio já do governo federal. São casas do Minha Casa Minha Vida, ônibus escolar, mais de 100 milhões que vão ser investidos na saúde. Então, foi muita coisa, equipamentos para a rede pública de saúde. Então, muita coisa que foi destinada já nesse pouco tempo, né, de gestão. E, mesmo assim, o pessoal, por ideologia, por extremismo, vai deixar de votar na gestão dele, ou apoiar a gestão dele, para apoiar uma gestão de um cara que não fez absolutamente nada para o país e muito menos para Nova Serrana. Então, lá, assim, só essa fala sua já me deu um insight para 10 perguntas aqui, Natan. Vamos começar, então, pelo seu partido, o PDT. Vou fazer uma pergunta para você, eu quero ouvir a sua opinião. No contexto atual do nosso país, hoje você classifica o PDT como um partido de esquerda, de direita ou de centro? Olha, eu tendo a defender um PDT de esquerda, mas é um partido hoje que se posiciona na centro-esquerda, né? Um partido progressista que tem uma disputa, obviamente, pelos seus rumos, né? Tanto que o Ciro vem para o PDT numa perspectiva do seu projeto nacional de desenvolvimento, né? Desde 2016, né? O Ciro tentou emplacar, tinha chances reais. Eu fiquei muito frustrado em 2018 porque nós trabalhamos muito para essa alternativa. Infelizmente, né, eu vejo que por essa centralidade da política no campo progressista, no Lula, no PT, infelizmente não teve a viabilidade que era necessária para o Ciro se tornar presidente da República. Apesar de eu achar que ele tem todas as condições, né? Apesar de recentemente ter tido várias questões, mas ainda assim eu vejo nele uma figura historicamente relevante que tinha grandes chances e possibilidade de ser presidente. Então vamos entrar. Eu falo numa questão conjuntural, né? Mas a minha defesa hoje na política, no partido do PDT, é a renovação dos quadros para a gente poder construir uma política mais à esquerda e mais progressista, que honre o legado do PDT para uma transformação social mesmo, assim. Muito bacana, mas você citou a figura do Ciro Gomes, que é um dos grandes nomes políticos do país nos últimos 30 anos, inegável, né? Desde quando foi ministro do governo FHC. Sim, né? Foi ministro da Economia, então, depois foi ministro da Integração Nacional no Lula, em 2012. E tem um capital cultural, um potencial incrível. Mas eu quero uma opinião sua sobre o Ciro Gomes. A gente sabe que o Ciro, que teoricamente foi uma figura que surgiu na política para o olhar de muitos como uma direita, né, integrando governos de direita, não uma direita radical, mas, por exemplo, participando de governos FHC. Apesar que agora existe pontos de vista muito distintos, né? Tem gente que jura que o FHC era de esquerda, tem gente que jura que... Não tá louco, né? Mas, enfim... Mas o Ciro, ele desembarca, né, do governo FHC, do PSDB. E toma rumos próprios, uma coisa que eu acho que, gostem ou não, tem que se admirar no Ciro, que ele sempre teve uma opinião muito forte e nunca teve medo de expressar a sua opinião própria, né? Tanto é que desembarcou de vários governos, né? Mas o Ciro, onde eu quero chegar é o seguinte: qual que é a sua visão do Ciro de hoje? Porque a gente sabe que ele tem um contexto histórico muito, muito forte na política, muito importante na política brasileira pós-ditadura, nos últimos anos da República Brasileira. Ele é um cara que é inegável o potencial, capital intelectual, capital político dele, isso é inegável, mas o Ciro de
anos para cá, alguns poucos anos para cá, ele tem se debandado ou tendo um discurso cada vez mais à direita, e a direita, inclusive radical, concordando com o Bolsonaro, por exemplo, os bolsonaristas que você acabou de criticar. Ao mesmo tempo, uns dizem que é por conta de ódio, né, ou vingança, né, um sentimento de vingança ao Lula, a uma mágoa, um ressentimento, e não está dando para entender muito sobre qual o posicionamento do Ciro. Então, eu gostaria de ouvir de você, Nathan, qual que é a sua opinião sobre o Ciro Gomes de hoje? Olha, para entender o Ciro Gomes de hoje, eu acho que é importante a gente recapitular essa trajetória política dele, no sentido de pensar que ele não vem de uma formação popular, como o Lula vem, né? O Lula vem de uma construção, o PT hoje é o maior partido da esquerda, não, no geral, da América Latina. A gente tinha lá, juntou a Igreja Católica com os sindicatos, com tudo, né? Tudo se uniu, as periferias, o movimento negro. Eles conseguiram unir todas as classes populares em torno desse projeto político, né? O Lula foi galgando esse lugar. Então, ele sempre foi essa figura que movimentou as massas brasileiras. Na história do Brasil, a gente tem Getúlio Vargas, né, que fez isso. Nós temos um pouco... O Brizola também conseguiu fazer isso. Mas é mais raro, sabe? O Jango, um pouco. Mas, igual o Lula, ninguém fez. Ninguém fez o que o Lula fez, desse ponto de vista das massas, né? E o Ciro vem de uma família de uma política tradicional, tanto é que foi governador muito jovem, né? Ele foi governador do Ceará com 30 anos. Então, eu diria que o Ciro é aquele político da cidade, que vai passar por diversos partidos, que vai ter essas contradições que são inerentes de uma política mais micro, vamos dizer assim. Porque o Ciro nunca teve, isso é fato, nunca teve fidelidade partidária, se eu não me engano, entre vários partidos. Isso é muito criticado por isso, mas eu acho que não é uma coisa tão ruim, no sentido de que ele buscou contribuir para o país numa visão mais ao centro. O Ciro talvez seja o ponto central do centro do que é a política. Ele tem uma perspectiva nacionalista, que é muito próxima do PDT, se você for pensar na questão das origens do PDT, do getulismo e tudo, do brizolismo também, mas é uma figura que tem essa ideia do seu projeto nacional de desenvolvimento. O seu mentor é Mangabeira Unger, né, que é um intelectual de Harvard, né, um dos primeiros professores de Harvard brasileiros, enfim. Mas ele tem esse campo, essa visão da importância do progressismo, do social, então ele tem essa questão. E eu acho que a história não foi muito favorável ao Ciro, né? Eu acho que essa polarização, ou você tem... E o Bolsonaro hoje conseguiu fazer o que o Lula fez de uma forma rápida e um outsider, né, que a gente fala, que é o cara que surgiu, incorporou esses elementos do extremismo, do conservadorismo, dessa coisa bizarra, e virou popular, né? Hoje é inegável que o Bolsonaro é popular, tem um apoio de 30% da população, está caindo, mas tem. Muita gente vê hoje tudo que ele fez de errado, muita gente debandando. Mas o Ciro não conseguiu ter essa popularidade, esse grupo político, né? Até que em 2018 tentou, conseguiu um pouco. Depois, quando a gente tem a eleição do Bolsonaro e tudo que estava acontecendo de grave, ele não tinha... E eu particularmente, do PDT, fui contrário à candidatura dele, né? Então, para você ter uma noção, justamente porque eu achava que era necessário a gente ter essa união para superar o bolsonarismo, e a gente conseguiu. Foi muito difícil, mas a gente conseguiu, né? Em torno da figura do Lula, mais uma vez. Mas é o Lula, 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 Lula. Parece que é como se a gente não tivesse... A gente tivesse refém dessa alternativa. Então, como eu vejo o Ciro hoje? Eu vejo o Ciro hoje isolado politicamente, tentando articular. Eu não vejo ele como um discurso de direita ou de extrema-direita, mas fazendo, sim, alianças com políticos de direita. Apoiou um político de direita no Ceará por divergências políticas com o PT do Ceará. Então, uma confusão danada. Então, assim...
Complicado de analisar. Ele é um cara complicado, vai resumir. O Ciro é o Ciro, né? O Ciro é polêmico. O Ciro é polêmico, ele é ele. E eu não acho que ele cabe numa caixinha assim. A esquerda tem tido muita resistência a ele, raiva dele por essas questões e tudo. Mas isso não me pega. Apesar de eu ser contrário a esses movimentos dele, muito crítico a isso, mas eu não relego ele a uma coisa ruim da história. Ele é parte importante da história do Brasil. Ele não é só isso. Ele é maior que isso, ele não é só isso, entendeu? Acho que vamos deixar o Ciro de lado, não. Nossa prosa tá a política nacional vai ampliando, né? Vai ramificando. Tá vendo, gente? É por isso que eu sempre falo, Podtrem é entretenimento. Eu falo, nosso canal do YouTube, nosso Podtrem Podcast é entretenimento, mas é entretenimento com qualidade. É para isso que a gente está aqui, humildemente. Essa é a missão que a gente tenta incorporar, Natan, de trazer pautas plurais. A gente aqui no Podtrem fala sobre música, sobre cultura, sobre arte, sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre tudo que tem que ser falado, sobre moda, esportes, sobre política também, porque não faz parte, todos os elementos fazem parte da vida do brasileiro, e é para isso que o Podtrem surgiu, e para elevar esse discurso e figuras, marcas, lugares, produtos, tudo que é de Minas Gerais. E sempre trazendo figuras bacanas, positivas, com mentalidade legal para uma troca muito positiva, figuras mineiras, e por isso você está aqui hoje para essa prosa boa, essa prosa de qualidade. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Temos que agradecer também nosso sindicato dos motoristas cegonheiros de Minas Gerais, o Cimoseng, que é nosso grande parceiro, que ajuda a realizar aqui o nosso querido Podtrem, nosso grande parceiro. Um abraço aí, Tatu, nosso presidente, todos os outros sindicalistas, toda a diretoria do Cimoseng, que transportam veículos aí. Sabe o carro que você anda? É o pessoal das cegonhas que transportam aí para Minas Gerais, para o Brasil e para toda a América do Sul. Então, parabéns aí, irmãos do trecho. Voltando aqui, uma vez os agradecimentos, que eu falo que ninguém faz nada sozinho, sabe, Natan? Tem toda uma equipe, o Podtrem está aqui, o rosto do Marcos, mas tem toda uma equipe que ajuda a construir por trás aqui esse projeto do Podtrem, esse projeto legitimamente mineiro. Tem o Tiagão ali, nosso videomaker, nosso técnico, tem as meninas, a Adriele, tem a Mari, tem a Isabela, então é designer, é social media, é editora, toda uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho, e assim como você vem construindo o seu mandato parlamentar. Abraço para todas as pessoas que constroem o Podtrem, esse podcast tão bacana aí de Minas Gerais, e mineiridade, né? Eu acho que você estava falando sobre como chamar o nosso episódio, eu acho que tem muito a ver com eu me vejo e quero me ver e tenho construído isso com muita dedicação de ser um personagem importante para a história de Minas Gerais e do Brasil. Claro que a gente começa sempre de baixo, vem de Nova Serrana na política, né? Começando em Nova Serrana, e quero galgar espaços maiores, mas eu penso nisso, né? Que a gente veio para esse plano, né? A gente tem essa passagem que é breve, para fazer a diferença, né? Então, se a gente pegar nossos grandes, né, como Juscelino Kubitschek, a Dilma, Tancredo Neves, se a gente pegar na música, né, o Milton Nascimento, Clube da Esquina, o Djonga agora, por exemplo, Djonga, tá aí, Marina Sena, de Taiobeiras, né? Um abraço, Drummond. Se a gente pegar o Drummond, Guimarães Rosa, então a gente vai vendo assim que Minas é essa potência, essa cidade, esse estado acolhedor, esse estado que consegue, sabe, com calma chegar, um mineirinho, né, e fazer uma grande política nacional. Então, assim, eu quero me ver nesse lugar, então por isso que é muito bacana pensar assim, novas lideranças da política mineira seria um bom nome aí pro nosso episódio do podcast. Tá registrado aqui e tá uma ótima sugestão. Inclusive, Natan, tá vendo, gente? Como eu disse, é conteúdo bom, é entretenimento, mas é conteúdo com qualidade. Tá gostando aí? Deixa o seu joinha, é de graça e fortalece muito pra gente, ajuda muito o nosso projeto mineiro do Podtrem. Tá gostando dos episódios? Deixa o seu joinha, deixa sua curtida, deixa uma pergunta pro Natan, que eu tenho certeza que ele vai vir responder, deixa um recadinho pra ele aí, curtam, compartilhem e sigam o nosso canal, valorize esse produto mineiro orgânico, independente, que surgiu para mostrar um pouquinho mais da nossa mineiridade. Mas vamos seguir. Você citou aí, você falou vários nomes mineiros históricos e citou nomes da atualidade também, você citou o Djonga.
Eu te acompanho nas redes sociais e eu vi que você desenvolve um trabalho, projetos, você é apoiador de projetos culturais, inclusive de batalhas de rap e música e dentro de Nova Serrana, correto, Natan? Fala um pouquinho pra gente, discorre um pouquinho pra gente desses projetos que você desenvolve lá em prol da cultura também. Já pincelamos ali a educação, pincelamos a política. Vamos falar de cultura? Conta pra gente como é que tá aí esse apoio, esses projetos culturais em Nova Serrana que você ajuda a desenvolver. Eu diria, Marcos, que na Câmara Municipal de Nova Serrana nunca houve um mandato de vereança que colocasse a cultura como protagonista. Então, um dos eixos do nosso mandato é a cultura, a valorização do patrimônio histórico, do turismo e da cultura em Nova Serrana. Nós temos trabalhado muito nesse sentido, porque Nova Serrana é uma cidade com uma diversidade cultural, uma riqueza cultural muito grande. Então, nós temos apoiado os artistas, os produtores culturais, fazedores de cultura, os coletivos, as associações que trabalham com cultura em Nova Serrana, desde a Lira Musical, mandar um abraço para a Lira Musical, Associação do Cearense, mandar um abraço para a Associação dos Cearenses, pessoal do hip hop, da música, do teatro, enfim, essa multiplicidade que é a arte e a cultura, porque a cultura é aquilo que é o ser humano, é a essência do ser humano, não existe ser humano sem cultura. Toda produção feita, Marcos, na história da humanidade é cultura. Então a primeira experiência da cultura é a transformação da natureza, né? A criação do fogo. Então, o fogo é uma primeira experiência da cultura. E aí vem a linguagem, e aí vem a nossa organização em sociedade, e por aí vai, as pinturas rupestres, né? A agricultura, enfim, tudo isso é cultura. Ser humano é cultura. Então, assim, viver sem arte, viver sem cultura é quase que a morte, né, para o ser humano. Então, a gente vem para essa valorização que nunca aconteceu como deveria. Então, nós temos dado um protagonismo muito grande. Nós, em Nova Serrana, fomos atuantes muito fortemente na questão da lei de incentivo nacional do governo federal, do presidente Lula, que é a Lei Aldir Blanc, né, que é uma lei que foi criada no governo Bolsonaro, porém ele vetou a lei e ela foi sancionada pelo Congresso. Né? Então, é uma lei que agora voltou a ter esse protagonismo, construindo essa estrutura nacional de recursos para agentes culturais, fazedores de cultura, coletivos, esse circuito, essa rede de fortalecimento da cultura. Então, Nova Serrana recebeu recursos da Lei Aldir Blanc. O secretário de Cultura teve vários problemas, atrasou nesses editais, e foi através do nosso trabalho, né, juntamente com o apoio do presidente da Câmara, Guilherme Bueno, que a gente conseguiu fazer com que vários artistas, fazedores de cultura e coletivos conseguissem participar da Lei Aldir Blanc. A gente fez resumo de edital, a gente fez formação na Câmara, formação no SEBA, entre aspas, a gente chamou empresas para ajudar os fazedores de cultura, os coletivos. Então, assim, é um mandato muito focado nessa questão da cultura. E, assim, a cultura e essa vontade de valorização da cultura vem com essa amizade com o Djonga. O Djonga é meu amigo da faculdade, a gente estudou junto, né? E a gente era muito próximo do movimento estudantil. Ele sempre teve esse sonho de ser rapper, né? De ser famoso, e a gente sempre acreditou nisso desde o início, tanto é que a nossa amizade permanece até hoje muito por essa relação muito próxima que a gente tinha de acreditar nos nossos projetos. E muita gente desacreditou dele na UFOP, né? Hoje todo mundo é fã, todo mundo é amigo, todo mundo acreditava, mas a verdade é que a pessoa falar que é amiga ou que depois que dá certo, né? Antes, dificilmente, né? Então, assim, ele me apoiou na campanha, foi em Nova Serrana no lançamento da minha pré-candidatura. Que bacana. Ele me apoiou muito, muito, muito mesmo. Então, assim, é um grande parceiro e hoje um dos movimentos que a gente tem apoiado muito é a cultura hip hop, né? Que é muito perseguida, o pessoal do hip hop, muito marginalizado, essa juventude que precisa de apoio, que precisa de mais valorização, porque através da arte a gente tira essa juventude do crime, a gente tira essa juventude do caminho errado. Assim aconteceu com o Djonga. Ele teve a sua vida transformada através do hip hop e transformou a vida de muita gente através do hip hop. Então lá a gente tem trabalhado muito para que a gente consiga valorizar
eles, porque eles têm muita resistência ao sistema, muita dificuldade de participar de editais. Então a gente está penando, mas a gente está tentando. Inclusive vai ter o show do Djonga lá em Nova Serrana, no dia 16 de novembro. Ele vai estar em Nova Serrana num show, num dia municipal do hip hop, que foi uma lei que nós aprovamos, né, de valorização da cultura hip hop. Então, assim, o nosso trabalho da cultura tem sido muito bacana. Nós estamos falando dessa cultura hip hop agora, nesse momento, Nathan. Como que você vê, o que você atribui esse pensamento, esse sentimento, esse olhar negativo de parte da sociedade para a cultura do hip hop, para a cultura do rap, do trap, do funk, a cultura periférica, né? A música periférica de modo em geral? A gente percebe que existe hoje uma resistência por boa parte, por uma pequena parte ou grande parte da sociedade, por esse tipo de iniciativa cultural, de vertente cultural. Prova disso está aí essa lei dita, né? Chamada de Lei Anti-Oruan. Qual que é a sua visão? Por que você acha que existe esse preconceito ainda sobre as culturas periféricas, a música periférica de forma geral? Essa proposta de lei, né, Lei Anti-Oruan, é uma falácia, né? Eles não estão preocupados com a periferia, com as comunidades, né? Eu falo muito isso. Eu tive no aglomerado da Serra, batendo um papo lá com o pessoal da Serra, na Rádio Favela, né, histórica Rádio Favela, que foi resistência à ditadura militar. Um abraço aí para o pessoal da Rádio Favela, um trabalho incrível. Sim, e lá eu falei muito disso, né? Que esse pessoal nunca se preocupou com a periferia em levar educação, saúde, lazer, segurança pública de fato, né? Só levou miséria, né, esquecimento, polícia, perseguição, né? Acaba que essa luta do tráfico com a polícia, quem sofre é a população que, né, vive nesse ambiente de tráfico. Então a nossa juventude, as nossas crianças, nossos adolescentes, né, ficam refém dessa estrutura, desse sistema, né? Então, assim, o que eles deveriam preocupar é criar políticas públicas para a periferia e para a favela, mas o que eles querem fazer é perseguir essas expressões. Não é necessariamente pela música, porque não fazem isso com o sertanejo, que tem várias letras, né, que são questionáveis também, e assim, não falando que não aqui entrando nessa questão, né, porque é proibido censura prévia de conteúdo artístico, né, está na Constituição Federal. Então esses projetos são totalmente inconstitucionais, né. E o que eles querem fazer é moralizar, é trazer uma moralização, né, pegando determinadas letras e querendo criminalizar não aquelas letras, mas o movimento hip hop, a cultura hip hop, a cultura do funk. Então tem funk de todo tipo, tem hip hop de todo tipo, tem adequados para crianças e adolescentes, outros que não são. Então esse debate, mas eles querem pegar isso que é, vamos dizer assim, inadequado para um determinado público, mas para criminalizar todo o funk, toda a cultura periférica. Mas não é pela música em si, é por quem faz essa música, que é a periferia que resiste ao sistema. Racionais, né? Racionais MCs. A periferia resistir, a periferia sobressair, ascender socialmente, economicamente, o pobre ficar rico, o preto conseguir, o LGBT, o homossexual. As pessoas, a sociedade que historicamente é tratada como minoria, mas na realidade é a maioria, se a gente for olhar bem. Esse pessoal ascender, o pobre ascender, incomoda? Incomoda as elites, né? Você acha que é sobre isso? O debate é sobre isso. Quando a gente pega essa pauta, por exemplo, do fim da escala 6x1, né? Como se posiciona a extrema-direita e a direita? Sempre do lado do empresariado, né? E não dizendo que o empresariado não é importante, porque faz toda essa estruturação da economia nacional, as indústrias, os comércios e tudo isso. A gente precisa valorizar e tudo, mas de uma forma proporcional, justa. A gente tem que trazer equidade, a gente não pode olhar só para um lado dessa equação,
né? A gente precisa também dessa balança, né? A gente precisa também valorizar o trabalhador, a classe trabalhadora, né? Então é impensável que alguém defenda a escala 6x1, né? Se você for pensar na lógica, pessoa ter só um dia para descansar no mês. Mas o que mais tem hoje que a gente vê são manifestações de defesa da escala 6x1. Não, hoje 70% da população é favorável ao fim da escala 6x1. Apenas 30% deveria ser 100%. Porque isso é 99, sobre... né? Porque 1% não existe empresário sem o trabalhador. 1% é alta burguesia. Né? É a mesma coisa da escravidão. Quando a escravidão estava para acabar, era sobre isso a discussão da elite, né? Vai acabar com o país, vai acabar com a economia. Então, toda vez que os trabalhadores eles conquistam esses direitos, sempre tem essa falácia que é dita, né? O Nicolas é um grande percussor dessas falácias, dessas mentiras, dessas fake news, quando diz que o fim da escala 6x1 vai prejudicar a economia nacional. Isso é mentira. E uma outra que a gente vê é a questão da justiça tributária. Não tem como a gente resolver os problemas de educação, os problemas de habitação, os problemas de criminalidade, de saúde, se a gente não fizer distribuição de renda. A gente precisa de ter mais equilíbrio, a gente precisa reduzir a distância entre os mais ricos, né, o 1%, que não pagam impostos, né, que são aqueles que vivem do rentismo, que vivem da exploração, né, o mercado financeiro, tudo isso que domina. Na verdade, a gente vive refém de um sistema, né? Quando a gente vai aprofundar o debate sobre a política nacional, Bolsonaro, Lula, o Lula tem esse viés mais progressista, mais social, fez grandes coisas. O Bolsonaro tem essa coisa mais de falar que é livre mercado, economia, empresariado, menos ou é mais direitos e nenhum emprego, ou menos direitos e mais empregos, essas coisas que eles defendem. Mas, no geral, o sistema permaneceu. Quem controla o Brasil hoje é essas elites, é o mercado financeiro, Faria Lima. Então, assim, a gente precisa reduzir essa desigualdade através da justiça tributária, que é essa proposta, por exemplo, que deveria ser bem mais, né, essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e uma redução do imposto para quem ganha até R$ 7.350. Nós vamos conseguir alcançar, parecia que o Congresso inimigo do povo, né, teve que fazer uma campanha, plebiscito, teve que fazer toda uma pressão para que conseguíssemos, né, chegar ao ponto de votar. Vai ser votado, vai ser aprovado, nós teremos essa isenção que vai abarcar milhões de pessoas. Então esse é o caminho. Taxar os mais ricos, cobrar mais impostos dos mais ricos e isentar os mais pobres para que a gente possa ter justiça social. Então, eu acho que é isso, né? Respondendo a sua pergunta. E você citou uma figura aí que hoje, bem ou mal, é uma figura de destaque na política mineira, seja para o bem ou seja para o mal. Nicolas Ferreira. Qual que é a sua opinião, sua visão sobre o Nicolas e demais parlamentares mineiros aí que estão em evidência hoje? Mas vamos pegar o Nicolas como exemplo para começar. Vamos pegar o Nicolas por uma experiência, a meu ver, ruim, né? Não vejo nenhum projeto que ele tenha feito de relevância, né? Vive de mentiras na internet, desse discurso extremista, essa deturpação, mistura de religião com política, eu acho que é muito perigoso, né? E essa defesa do bolsonarismo, né? Essa defesa desse discurso do ódio, esse discurso extremista, ele está muito dentro disso. E falar de uma liderança boa, liderança mineira, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é a minha deputada estadual, Lohana França, de Divinópolis, que tem se destacado de forma muito extraordinária. Um abraço, Lohana França, sou seu grande admirador, a minha amiga, companheira de luta. E a Lohana, ela tem sido uma guerreira mesmo, enfrentando essa extrema-direita, fazendo uma política com as pessoas, uma política democrática, com milhares de projetos.
Ela tem milhares de projetos. Você é um admirador da política da Lohana? Com certeza. A Lohana é uma mulher na política, o que é muito importante também. Então, se você me dá licença, Lohana, fica o convite, tá? Pode Trem tá de portas abertas. Vamos marcar uma agenda para você vir aqui. O Natan tá recomendando, viu? Nessa aí eu vou vir também, tá com ela aqui. Pronto. A gente vai preparar o café dobrado. Você 2 garrafas de café. E a Lohana, ela traz essa renovação importante da política. Acredito muito que ela vai chegar longe, né? Hoje tem planos de ser candidata a deputada federal, ir para Brasília, representar Minas Gerais em Brasília. Mas vejo ela muito como potencial para senador, um dia governadora, quem sabe. Ela é muito nova, assim como ela você. É muito jovem. Vocês são políticos novos, são a nova geração. Não, mas ela é bem mais nova do que eu. Eu tenho 33, ela tem... Já é deputada estadual. Você tem 33, Natan? Eu só acredito que você tem 33 porque a gente fez... 10, 11 anos atrás a gente estava lá em Mariana, então eu te conheço de longa data, porque se eu não te conhecesse eu falaria que era menos, viu? Obrigado. Saco, viu? Mas olha, a Lohana tem 27, eu acho, ou 26, assim como o Nicolas, acho que eles têm a mesma idade. Tem potencial para ser senadora, tem tempo para queimar, tem lenha para queimar, assim como você. E você está falando do futuro da Lohana, mas a pergunta que não quer calar, que eu farei agora para você é o seguinte: qual é a perspectiva de futuro político? O que o Natan Oliveira almeja? Qual é o seu planejamento, o seu projeto futuro para a política? Que você também é um parlamentar, é um vereador, é um político, um representante da política mineira jovem. Então, quais são os seus projetos? Cara, meu grande sonho sempre foi mudar a realidade, sabe? Desde que eu estava lá na UFOP, no movimento estudantil. Você começou no movimento estudantil? Na política foi quando eu fui mesário, em 2010, quando eu tinha 18 anos de idade, que foi o meu primeiro contato maior com a política. Depois fui do movimento estudantil, a partir de 2012 na UFOP. Você era partidário na época no movimento Nunca estudantil? fui, eu sempre fui contra os partidos. Presidente do centro acadêmico, só que sempre do centro acadêmico. Nós refundamos o DCE da UFOP. Você esteve na ocupação da reitoria? Não é que me valorizando, mas a história é importante de ser contada. Sim, claro. Teve um projeto chamado Sou Mais Juventude na UFOP, que é um grande projeto institucional, e nós tínhamos esse debate na época, né, no movimento estudantil e entre a galera da luta, né? Você conheceu muita gente boa no movimento estudantil? Muita gente boa. O Djonga, por exemplo, né? Você também estava lá com a gente, né, na luta também no movimento estudantil. E tantos outros companheiros valorosos no movimento estudantil. Gente que realmente tinha um propósito, né? Sim, com certeza. E aí, 2012, eu participo dessa greve, né? Que foi a maior greve, uma das maiores greves da história de 2012, que durou 4 meses. E eu comecei a me interessar por política mais profundamente nessa época, e comecei a estudar e participar, e fui uma das grandes lideranças do movimento estudantil da UFOP de 2011 a 2017. Não existe falar de política estudantil nessa época que não envolvesse o Natan, o Djonga e outros companheiros e companheiras nessa época. E foi no Sou Mais Juventude que a gente fez uma mesa do DCE, e a partir dessa mesa do DCE, a importância do Diretório Central dos Estudantes, que a gente reativou o DCE. Nós concorremos, perdemos naquela ocasião a nossa chapa, mas sempre tive, em todas as instâncias, né, fui do centro acadêmico, junto com o Felipe Pascucci, meu amigo também da luta mandar um abraço para ele, para o Felipe. Grande abraço, Felipe. E fui representante no colegiado, no departamento. Se eu não estou enganado, foi em 2014 que houve uma ocupação da reitoria da UFOP. Ocupamos a reitoria em 2014, estava. Ocupamos 11 dias de ocupação. Ocupamos a prefeitura de Mariana em 2013, nas jornadas de junho, não sei se você lembra. Não sei se você tem, mas sabe que eu tenho foto dessa ocupação, eu tenho fotos da ocupação dessa reitoria. Me manda, porque, nossa, foi incrível. Então, assim, eu sempre estive ligado à ideia de que a gente precisa ser sujeito da história. O ser humano, ele tem
essa potência dentro de si, que é através do seu trabalho, da sua ação no mundo, de transformar a sua realidade. Então, esse sempre foi meu sonho. Quando eu entrei para a política institucional, eu sempre tive resistência à política institucional. Por quê? Porque, para mim, era o lugar da corrupção, o lugar do sistema que só tá para proteger os mais ricos, os mais poderosos. Política distante que a TV mostra. Isso, né? Distante das pessoas. E o que nós fizemos quando lançamos a candidatura? Nós lançamos o Vozes. O Vozes foi uma construção coletiva e um movimento de democratização da política, dar voz e visibilidade para pautas e pessoas que não têm espaço na política. E o nosso mandato tem sido assim. Nós defendemos a comunidade LGBTQIA+, a gente defende o movimento negro, a gente defende as comunidades, o movimento do hip-hop, todas essas pessoas que são marginalizadas, que são... que são, o sistema tende a excluir? Excluídas da política, é aquilo que a gente construiu junto, o Vozes. E aí, eu acho que a gente tem que se afastar dessa política, que é a política representativa, em que eu escolho alguém e vou transferir a minha responsabilidade para essa pessoa e ela vai salvar o mito, né? Ou seja, o Lula, o Bolsonaro são salvadores da pátria. Não. A política ela tem que sair da política representativa e ir para a democracia direta, em que a gente decide junto com as pessoas, que a gente constrói junto. Então, o nosso mandato tem sido assim, com muito diálogo, com muita construção coletiva, porque é isso que eu acredito. E o futuro do Natan é levar isso para frente, esse sonho de transformar a política, para que a política seja algo mais próximo das pessoas, para que a política seja do povo para o povo, dos de baixo para os de baixo, que produza justiça social, que construa uma educação transformadora, uma cultura transformadora, que respeite o meio ambiente, que defenda o meio ambiente. Então, assim, o meu sonho é crescer na política, ser deputado um dia e por aí vai. Então, eu me vejo... Corremos o risco bom de ter o Natan Oliveira como deputado estadual por Minas Gerais num futuro breve? Se as pessoas acreditarem nesse sonho junto comigo, acredito muito que está no meu destino. Estou trabalhando para isso, né, no meu mandato de vereança, sendo honesto, sendo transparente. Coloquei o coração na frente e por isso que eu sofro muito, né? Sou muito perseguido em Nova Serrana, muito difamado, caluniado por pessoas extremistas, né? Pessoas que são extremistas religiosas muitas vezes, vêm de uma família cristã católica, respeito a religião católica, respeito a religião evangélica, espírita, umbandista. Todo mundo que é religioso eu respeito, a religião faz parte do que é ser humano. Mas uma parte dessas pessoas extremistas que estão dentro da religião me odeiam. Eu nunca vi isso. Você é cristão? Sou católico, né, de formação. Uhum. Então hoje eu me vejo nesse lugar. Mas você é cristão? Ou você é agnóstico? Porque hoje eu acredito em Deus. Sou católico, né, de formação, mas não estou tão próximo da religião. Por discordâncias muito de coisas que eu vejo dentro da religião, entendeu? Até porque tem uma diferença muito grande, se você me permite, entre religião e fé. Sim. Né? Fé é uma coisa muito individual e religião é uma escola ali que você opta por fazer parte, tanto que existem transições, né? Tem gente que vem das raízes católicas e transita para a evangélica e vice-versa, e para espírita e por aí vai. Não estamos aqui para julgar as religiões, mas toda religião, como tudo na vida, como todas as famílias, tem agentes bons e ruins infiltrados ali. Né? Sim, mas essa mistura de religião com política que eu acho muito nociva, é igual óleo e água, né? Não se misturam, e misturar religião com política é algo assim que eu abomino. Políticos que utilizam da religião para se promover ou que constroem os seus mandatos aparelhando a religião, a fé das pessoas para interesses políticos próprios, isso é abominável. Então você nunca vai me ver
utilizando da religião como plataforma política. Eu respeito a religião, os projetos que envolvem as religiões dentro da Câmara eu sempre apoiei, desde que não ultrapassem os limites. Por exemplo, o projeto da Bíblia nas escolas eu fui contrário, porque querem colocar a leitura bíblica e a Constituição ela é clara, né, que você não pode favorecer nenhum texto religioso específico. Né? Você tem que tratar na escola da diversidade religiosa e da diversidade das religiões. Então, esse projeto de leitura bíblica na escola ele é totalmente inconstitucional, tem sido aprovado nas prefeituras, mas vai ser fruto de ação, e já está sendo, de questionamento no Supremo Tribunal Federal, que vai barrar com certeza essa abominação. Não porque a Bíblia não seja importante, é um livro muito importante, deve ser lido, mas tem lugar para isso, chama igreja, catequese, né? Você tem escolas bíblicas, né? A família. Então, a Bíblia tem que estar sendo trabalhada no lugar correto. Né? Então, esse projeto, que é mais uma politicagem, uma coisa que não vai sair do papel, de fato, fui contrário e fui muito atacado, né? Porque não achava correto. Se vai trabalhar textos religiosos, que já se faz, tem que ser todos, né? Até porque o Estado é laico. Então, por que eu não devo priorizar e ter só o foco em uma religião específica? Porque isso fere o Estado laico. O Estado laico é para garantir que, seja evangélico, ou seja católico, ou umbandista, ou espírita, ou qualquer outra religião, todos tenham seu respeito garantido dentro dos lugares, dentro dos espaços públicos. Então, assim, hoje, por defender a Constituição, por defender o que é certo, o que é correto, e tem uma proximidade muito grande com a religião, no sentido, hoje, de apoiar esses movimentos também das religiões de matriz africana, mas também dentro da Igreja Católica, né, que é o pessoal que é do grupo de jovens, né, da Pastoral da Juventude, que é o grupo de jovens Jaque, lá em Nova Serrana, que trabalha muito a perspectiva do Jesus nas ações solidárias com as pessoas. É o Jesus humano, o Jesus que está para mudar a vida das pessoas. Então, essa perspectiva da religião do Papa Francisco, agora do Papa Leão XIV, que segue a doutrina social da Igreja Católica, né? O Papa Leão XIII foi quem fundou a doutrina social da Igreja, a Igreja com os pobres, com as pessoas humildes. Então, assim, eu respeito muito a religião, valorizo muito a religião, mas tenho sido vítima de um extremismo, tanto de pessoas extremistas dentro da religião, como também de extremistas dentro da política e da sociedade em geral. Mas essas pessoas não me conhecem, nunca foram ver o meu trabalho de fato, a minha vida e todo o meu legado que eu tenho na educação, na cultura, em todos os projetos que eu já desenvolvi. Então isso me deixa triste, mas a gente resiste e continua nessa luta porque é preciso, né? Muito bacana, Natan. Natan, a prosa boa, pensa numa prosa de qualidade. Nós já falamos aqui de política, de religião, falamos de cultura, falamos de educação, falamos de tanta coisa aqui, né, de figuras políticas também. Mas o tempo passa muito rápido. Infelizmente, o tempo passa rápido. Já? E na nossa conversa vai chegando ao final. Mas calma, que não acabou. Nos minutinhos finais, Natan, antes de encerrar, a gente costuma fazer aquele bate-bola rapidinho, que a gente aqui chama de pinga-trem. Pinga-trem, pergunta vai, resposta vem. Aquele bate-bola rapidinho. Nossa, eu sou ruim nisso, mas vamos lá. Essa aqui eu não tinha avisado para ele não, viu, gente? Esse aqui ele tá sendo pego de surpresa aqui, mas é um bate-bola saudável, uma coisa legal. Vamos fazer essa brincadeira? Vamos. Então vamos começar mais um pinga-trem no Pode-Trem. Natan, um esporte. Futebol. Um time de futebol. Botafogo, meu time. Botafogo? Um jogador. Um jogador... Qualquer um, pode ser da história. Rapidão. Ai, gente. Nossa, difícil. O Pelé, né? O rei Pelé. Aquele que ousou ser rei... Uma pessoa negra, um homem negro que ousou ser rei num dos países mais racistas do mundo.
Pelé, com certeza. Muito bacana pelo significado, muito bom. Um político que te inspira, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser do passado, do presente, uma inspiração política. Vou falar da minha amiga, deputada estadual Lohana França, para falar de alguém próximo e que eu admiro muito. A Lohana, com certeza. Um nome para o governo do estado de Minas Gerais nas próximas eleições. 2026? Ano que vem. É ano que vem, né? É o nosso senador Rodrigo Pacheco, com certeza. Rodrigo Pacheco. Um nome para a cadeira de presidente da República nas eleições do ano que vem. As eleições já estão praticamente definidas, né? Nem a minha vontade. Gostaria que fosse o Ciro pelo PDT, mas o Ciro está desembarcando, ou já desembarcou do PDT. Mas a reeleição do Lula, né? Do Lula. Para vencer a extrema-direita. Se você tivesse que escolher dentre todas essas causas que você milita, que você é ativista, que você defende, todas são de grande importância, mas uma causa do mandato Natan, do mandato do Natan, do mandato político, uma causa que, dentre várias que você defende, que eu sei que não é só uma, mas uma que você tiver que escolher, fala assim, não, essa aqui é a primeira que eu vou defender. Olha, eu acho que essa une todas as outras é a justiça social. A luta por justiça social, ela atravessa todas as pautas, educação, cultura, meio ambiente, tudo isso está envolvido na justiça social. Um nome do passado, do presente, que você admira da educação. Um só? Um só. Vou falar do meu partido, né, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Que diz, né, a frase emblemática, né, que a crise da educação não é uma crise, né, é um projeto, é pensado. Muito bom, Darcy Ribeiro. Um nome da cultura, pode ser do presente ou do passado. Um nome da cultura do presente, Djonga, meu irmão, minha maior referência hoje é ele. Muito bom, Djonga. Muito boa escolha. Para finalizar, um lugar do mundo que toca seu coração, o seu lugar preferido no mundo. No mundo? É o seu lugar do coração, então assim, essa é a minha cidade, esse é o meu lugar, esse é o meu bairro, pode escolher, fica à vontade. A casa do meu avô, né, lá em Malacacheta, na roça. Um abraço ao povo de Malacacheta. Natan, e pra gente finalizar, deixe um recado final sobre o que você quiser, fale o que você quiser, mande abraço, pode mandar abraço para gato, cachorro, papagaio, periquito, pode deixar uma mensagem, pode ficar à vontade para o nosso público do Pode Trem. Vocês veem que eu fico mexendo de um lado para o outro, né? A mente funciona muito rápido, então alegria imensa estar aqui, agradecer a você, Marcos, por ter me convidado. Fiquei muito feliz com o convite. É bom ver os nossos amigos, né, companheiros, desenvolvendo projetos bacanas. E o Pode Trem é um grande projeto que vai longe, tenho certeza. Fico na torcida sempre para que você consiga alcançar os seus sonhos, de levar o Pode Trem para cada vez mais lugares, para cada vez mais pessoas, com conversas bacanas, especiais como que a gente está tendo hoje. Mandar um abraço para minha mãe, Maria Creuza, sem ela não seria nada, minha grande apoiadora, que eu amo tanto, que está sempre me ajudando. Se não fosse minha mãe, eu estava perdido. Agora na política, minha vida é uma loucura e minha mãe me ajuda muito, está do meu lado, me apoia. Mandar um abraço para toda a população de Nova Serrana. E um abraço para o povo, para esse povo que está te assistindo aqui do Pode Trem. Todo mundo que vai assistir, que está assistindo o nosso podcast Pode Trem. E a mensagem que eu queria deixar é que a gente possa acreditar que é possível mudar, que é possível, através das nossas ações, sermos o motor da história, né? O motor da transformação para uma sociedade igualitária, uma sociedade humanista, uma sociedade que valorize a ciência, que valorize a educação, a cultura, o meio ambiente, que construa uma saúde para todos e todas, que dê qualidade de vida para o nosso povo, que precisa de mais tempo para viver. Então, fim da escala 6x1, com certeza, para que a gente possa valorizar de fato o nosso povo, que é tão especial, trabalhador, que carrega essa cultura diversificada, que é a nossa sociedade brasileira e a nossa sociedade de Minas Gerais. Então, assim,
Um abraço a toda Minas Gerais, em todos os lugares, cidades. Um abraço para toda Nova Serrana e um abraço para todo o Brasil. Muito bem. Natan, muito obrigado, meu amigo, meu querido Tamo junto, amigo querido. de longa data. Te rever depois de 11 anos, que satisfação te ter aqui no nosso estúdio, nossa humilde mesa do Podtrem, que a gente chama carinhosamente do mais mineiro dos podcasts, que surgiu aí para ajudar humildemente a elevar o nome dos mineiros, trazer figuras mineiras com pautas interessantes, plurais, com temas diversos. Então é uma alegria ter você, um grande representante da nova geração da política mineira, para além das fronteiras geográficas de Nova Serrana, um representante legítimo da boa política mineira, um profissional, um político sério. Para a gente é uma alegria receber convidados como você, para além da amizade, com conteúdo tão legal, tão bacana, profissionalmente falando. Eu que agradeço. Tamo junto. E assim, meu pessoal lindo, meus queridos, nosso público maravilhoso do Podtrem que nos apoia, já deixaram seu joinha, sua curtida e já curtiram o canal aí, né? Por favor. E assim a gente vai encerrando mais um episódio do Podtrem, o mais mineiro dos podcasts, o canal mais mineiro do YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Como eu sempre digo, eu vou, mas eu volto. Valeu!